Olá, meus cravos e rosas, tudo bem com vocês? Meus cravos e rosas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, para quem não me conhece. Eu falei um pouco no vídeo de Áries e de Escorpião, que tá subindo nesse momento, né? Hoje já subiu, sobre encontros de almas. Eu sei que esse vídeo geralmente não dá muita visualização, porque nem todo mundo tem o conhecimento de encontros de almas. Mas nos últimos dias eu tenho tido aí muitos insights e a espiritualidade tem me mostrado muito sobre conexões de almas. Muitas pessoas me procuram que estão em processo de despertar, de retorno de pessoas do passado que amou muito, que não está sabendo aí lidar com essa conexão, não está sabendo lidar com a força que tem uma conexão de almas. E eu vim hoje aqui trazer um caso de famosos que passou por essa conexão. Eu vou O que foi me intuído, o que foi me mostrado, está sendo me mostrado há umas 2 semanas mais ou menos, e essa madrugada que eu durmo 5, 6 horas da manhã, foi me passado. É o seguinte, é sobre a Winehouse. Desculpa se eu pronunciei errado aí. Tem hora que minha língua enrola mesmo. E sobre o Blake, tá? Essa conexão da Wayne e da N, é N que fala, é uma conexão que a espiritualidade passou para mim, que é uma conexão de almas, tá? Mas o que acontece? O que eu quero dividir com vocês sobre a conexão de alma deles. Quando você encontra uma pessoa que você se apaixona, né? Porque a conexão de alma é algo muito forte, é como se fosse uma paixão, tá? Pela dor que ela traz. Ela traz uma dor muito, muito grande, porque você tem que enfrentar as suas sombras, o seu lado instintivo, você tem que controlar. É muito complicada a conexão de almas. E as pessoas têm uma questão de romantizar a conexão de almas em si. Por que acontece a aproximação e a separação? Eu vou dar um exemplo dentro do caso dos dois. A N conheceu ele, né, o Blake, e ela se apaixonou extremamente por ele, né? Ela era muito apaixonada por ele. Só que, assim, o que a gente sabe, né? Pelo que eu sei, que na época eu segui, e ontem eu acabei vendo um documentário e também vi, é que ele tinha conexão com ela, só que como é o divino masculino tá tendo uma ascensão muito grande agora, né? Tem muitos homens aí e outras mulheres também, mas é mais os homens, porque o divino masculino é mais presente, é algo masculino, tá? Eu quero que vocês entendam, não tem nada a ver com gênero, gente, por favor. Eles têm mais no masculino, então eles estão em ascensão espiritual agora, compreendendo mais a espiritualidade, né? Não são todos, mas a maioria está compreendendo agora e compreendendo as conexões. Quando a N conheceu o Blade, né? Eu acho Blade, sei lá, Blake ou Blade. O importante é vocês saberem da história. Ela se apaixonou muito. Então eles começaram aí um namoro, só que ela já tinha uma dependência química e ele também, tá? E de álcool também, né? Então aquela conexão é muito forte, é muito forte.
Então, tende um a espelhar no outro. O que acontece? Ali era para ter acontecido uma ascensão espiritual dela, que é o divino feminino. Ela já tinha que estar nessa ascensão, só que ela tinha um vício com ela, tá? Ela tinha um vício. Eu tô dando um exemplo desse vício do álcool e do vício químico, mas tem outros tipos de vício, gente, como a falta de amor. O dela incluiu tudo. Falta de amor, autoestima baixa, falta de aceitação com ela mesma. E assim, eles acabaram se separando. Eles se separaram e nisso desenvolveu alguns distúrbios nela. Um foi a anorexia. E ela acabou também se enfiando muito pesadamente na questão das drogas, né? Aí na parte química e no álcool, né? Mesmo sendo uma excelente artista do soul aí, né? Porque a voz dela era muito comparada às cantoras negras do soul, ela acabou não tendo estrutura para estar longe dele. Então, por que eu estou associando e dizendo que era uma conexão de almas? Muitas pessoas chegam em mim na parte da separação, fala que a separação é muito difícil, é algo assim extremamente doloroso para o casal em si, extremamente doloroso, mas mais para o divino feminino. E se o divino feminino não se apegar à espiritualidade, não ter uma elevação, cai em depressão, abandona trabalho, se tiver aí tendências de vício, se entrega. Então, assim, o que o divino faz? Quando aproxima a conexão, eles têm que ter elevação. Se não tem, separa. O que aconteceu com os dois? Ela se separou, eles se separaram porque dizem que ele não tinha o mesmo sentimento, né? Aquela doação que ela precisava. Mas também tinha a questão dela da codependência, né? De querer ser um, que é isso que acontece. Porque a conexão de pensamento, tudo isso, se você não tiver estrutura, você desaba. Então a espiritualidade separou, e ela começou a desenvolver mais transtornos ali. E tanto que ela fez aquele álbum, eu acho que é Black to Black. Gente, eu não pesquisei. Se eu estiver falando coisa errada, vocês me desculpem. Mas eu quero que vocês saibam da conexão em si, tá? Da conexão em si. Então, ela fez o álbum que mais vendeu na carreira dela, destinado a ele. Né? Ela queria que ele se apaixonasse por ela, ela queria que ele desse aquela doação para ela, de como ela sentia, de quando os dois estavam junto ali, tinha uma conexão muito forte, algo muito forte, e ela não entendeu por que o afastamento. Então, ela desenvolveu ali, como já tinha o vício, ela se apegou no vício, mais ainda. E daí a carreira dela, né, estava em ascensão, mas ela, em compensação, estava indo ladeira abaixo, né? E pensando sempre nele, fez esse álbum assim, falando, as letras falavam, né, que ela queria que ele estivesse com ela, e muitos shows que ela fazia, ele estava ali, então não houve um afastamento, então é pior ainda, porque a dor tá ali, a pessoa tá do seu lado e você não entende porque ela não tá com você. Você sente aquela conexão muito grande, pensa na pessoa, a pessoa pensa em você, você liga, a pessoa liga, e aquela coisa, e vai, maçante, e você não entende. Então, o que aconteceu? Como eles estavam nessa questão de vício, e ele também tinha, eles acabaram, depois de um tempo, se reencontrando e resolveram se casar. Só que daí, quando eles se casaram, nenhum dos dois estava preparados para isso.
né, para essa conexão tão forte, porque quando acontece a conexão, os dois têm que ter uma elevação espiritual muito grande para que a relação dê certo. Porque você imagina uma pessoa que espelha todas as suas sombras. Se você não souber trabalhar, você se afunda na sua sombra. Como era duas pessoas com um problema de vício, se afundou os dois juntos. E ali as energias negativas contribuíam para aquilo ali ficar cada vez pior. Cada vez pior. E foi o que aconteceu com eles, né? Teve muita agressão, só que eles não conseguiam se separar. E principalmente ela. Ela não entendia por que não, por que não, por que não. E isso foi muito difícil, tá? Muito difícil, tanto que ela faleceu. Então, por que eu tô falando isso? Vocês precisam entender que para você viver uma conexão de almas, os dois têm que estar na mesma sintonia, espiritualmente. Por que tem tantos encontros de alma tão lindos, tão fortes, e o divino masculino não fica? O divino masculino vai embora. Porque ele não está preparado. E geralmente o divino masculino tem alguns vícios, tá? E o divino feminino também. A baixa autoestima, a falta de amor próprio, a falta de conhecer o que é bom para ela, o que ela merece, tá? Então, eu acredito, pelo que foi me passado, que vocês precisavam saber disso, que o afastamento acontece. Por quê? Porque vocês não estão preparados para viver isso. E no caso da N e do Blake lá, o que aconteceu? Como eles, um espelhou no outro, e ele realmente não sabia lidar com esse apego, com essa codependência dela, com essa conexão tão forte, porque do mesmo jeito que vocês sentem, bate o olho, é a pessoa, é algo assim que você não tira mais da cabeça, foi o que aconteceu com os dois. Só que ela, diferente de muitas que estão me assistindo, ela não tinha espiritualidade, ela já tinha um vício. Então a tendência dela é cair no vício. A de vocês, a tendência é ser a mãe do cara. Querer ajudar, querer ser amiguinha, querer não sei o que. E isso você está se destruindo. Nos dois casos, você está se destruindo do mesmo jeito. Se destruindo do mesmo jeito, porque ele continua a vida dele. Ele continua casado, ele continua fazendo as coisas dele. Só que ele não consegue se libertar daquilo. E você, por não ter amor por você, também não consegue se libertar. Entendeu? Então, no caso deles, eles se casaram, teve muita agressão, tanto que ele foi condenado, ficou preso, eu acho que quase 2 anos, se não ficou mais. E ela faltava aos shows para ir na cadeia ver ele. E já estava divorciado, porque a família dela e dele pressionou para ele dar o divórcio, mas ela continuou a visitá-lo. Aí ela foi para uma casa de reabilitação, depois namorou com outra pessoa, falava na mídia que era uma pessoa excelente, mas na verdade todo mundo sabia que a conexão dela era com o Blake, e não aconteceu, né? Não aconteceu do jeito que ela queria. Então a frustração veio muito grande. Como eu tenho essa conexão com um ser nessa terra que me completa tanto e eu não posso viver? Por que essa pessoa não está comigo? Porque ela sentindo tudo que ela sente quando a gente está junto, ela não quer estar comigo. Por que ela só me trata bem ali, às vezes no íntimo? E às vezes nem trata, que nem no caso dele, que os dois tinham vício, virou uma guerra aquilo.
Porque como você lidar com transmissão de pensamentos? Então, foi passado para mim essa noite, vocês desculpem, eu não pronunciar certo, porque a Amy Winehouse, eu sempre ouvi ela, e assim, mas eu nunca gravei muito bem a pronúncia do nome dela. Mas para quem conhece, é só procurar a Amy Winehouse. Eu acho que é assim que pronuncia. Para vocês verem a história, né, de amor tóxico que ela teve com ele. E ela fala ainda nesse documentário que ela não tinha nenhum pingo de amor próprio, mas ela queria estar com ele. Ela queria. Então, resumindo aqui, é um vídeo curto. Essas pessoas voltam sim. Só que você tem a decisão de você permanecer ou não. No passado, a espiritualidade separou vocês por um motivo muito grande, tá? É que ali não ia conseguir ter o desenvolvimento que vocês precisavam, tá? De ter aí uma união que ia fazer servir de exemplo de certa maneira para a sociedade, né? E quando separa, você tem que ter essa noção que a separação foi necessária para o bem de ambos. Quando tem o retorno, é só a confirmação de que vocês estão preparados para reatar. E quando você olha, vê que o divino masculino continua o mesmo, e você também não se conheceu e não se ama, a tendência ou vocês voltarem e ter um relacionamento totalmente destrutivo, totalmente tóxico, ou a tendência ao divino feminino ter uma consciência mais elevada e falar, não, eu mereço mais, eu vou me afastar. Eu volto a dizer, é mais fácil você ter um relacionamento feliz com uma pessoa comum do que com uma conexão de almas, tá? Não é uma lei Petra, mas é muito difícil ter o casamento ali de elevação espiritual para que os dois façam uma obra muito grande aqui. Tem casos, mas hoje eu trouxe um caso com a Amy Winehouse e o Blake lá, Blake, sei lá, para vocês verem como é uma conexão quando nenhum dos lados estão prontos e quando os dois lados têm vícios, tá? Então, vocês precisam entender que o que voltou do passado é para dar um checkmate, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né, a minha explicação. É muito difícil você entender a conexão, mas o principal, ela só acontece por despertar espiritual. Com certeza, a Amy Winehouse era uma mulher assim que tinha um dom imenso para a espiritualidade através da voz dela. Tanto que a voz dela, se você fechasse o olho, você achava que era uma cantora do soul, uma cantora negra, né? Pela potência vocal dela. O timbre dela não era assim, você nunca imaginaria que ela tivesse a aparência que ela tinha ouvindo só a voz dela. Então, assim, vocês vê como uma conexão de almas pode destruir uma pessoa. E para finalizar, ela faleceu, ela se entregou ao vício e ele tá aí. Ok? Então, pense muito bem em qual parte você quer estar. Porque o caso dela foi um caso assim de extremo, né? De extremo. Mas eu atendo muita gente que o caso de extremo é depressão a ponto de não querer sair da cama.
tá? De largar trabalho, de não querer comer. Então, assim, gente, se apeguem a Deus, à espiritualidade. O que é de vocês, é de vocês. Essas conexões chegam só para pessoas que vieram para trabalhar o espiritual de outras. Mas vocês precisam entender, estarem fortes para ajudar alguém, ok? Não seja a mamãe de ninguém. Não entre nesse papel, tá bom? Um beijo. Fiquem bem.